Presidente Trump diz que possível cessar-fogo entre Israel e Hamas pode acontecer até a próxima semana. Brasileiro está sob custódia do ICE após ser preso sem drive license na Flórida. No Brasil, mais de 40 pessoas são presas em mega operação contra o tráfico. O Brasil News começa agora. Boa noite. Após 2 dias de reuniões com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, o presidente Trump deu declarações otimistas sobre um possível acordo de cessar-fogo em Gaza. Trump afirmou que Gaza foi o assunto mais abordado com Netanyahu e que há chances de um cessar-fogo entre Israel e Hamas para esta ou na próxima semana. Um brasileiro foi preso por dirigir sem carteira de motorista na Flórida. Agora, ele está sob custódia do ICE. A repórter Lorena Gomes tem as informações. Rogério Monteiro dos Santos, de 42 anos, foi preso ao ser flagrado dirigindo sem carteira de motorista em Oxford, no condado de Sumter. De acordo com a polícia, um agente teria visto o carro do brasileiro, checou a placa e verificou que ele não tinha uma habilitação válida nos Estados Unidos. Ele foi abordado ao entrar em um condomínio. De acordo com as autoridades, dos Santos disse que tinha uma carteira do Brasil e estava com um agendamento marcado para obter a licença americana na semana seguinte. Ainda assim, ele foi preso e levado ao centro de detenção do condado. Uma fiança de $500 foi fixada, mas o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, entrou no caso e colocou um Immigration Hold, ou seja, um pedido de retenção impedindo a liberação do brasileiro até que a situação migratória seja verificada. O caso, que aconteceu no dia 30 de junho, dá início a um processo de deportação. E depois da pressão do Estado, a cidade de Key West, no sul da Flórida, decidiu rever a própria votação e manter o acordo de cooperação com o ICE. A decisão foi tomada em uma nova reunião na noite de terça-feira. Em uma postagem em uma rede social, o procurador-geral James Youth Meyer afirmou que a cooperação com a imigração é uma questão de segurança pública e que cidades não podem escolher quais leis devem obedecer. Youth Meyer chegou a enviar um aviso formal a Key West sobre possíveis sanções de violação à lei estadual ao encerrar a parceria. O prefeito da cidade foi autorizado a buscar uma ação na Justiça Federal questionando a legalidade da imposição estadual. O caso segue gerando debates entre lideranças locais, advogados e ativistas de imigração. E um homem de Orlando foi preso mais de 20 anos depois de ter cometido estupros em Jacksonville. Os casos eram considerados cold cases, ou seja, investigações antigas que estavam sem solução. A prisão de Jason Leonard Blount, de 52 anos, só foi possível graças à tecnologia de DNA. Uma amostra foi coletada quando o suspeito foi preso este ano por outro crime em Orlando. Com a investigação, a polícia conectou Blount com 3 estupros ocorridos entre os anos de 2000 e 2002. As vítimas foram atacadas em diferentes locais. Uma enquanto fazia exercício, outra em uma quadra de tênis e uma terceira dentro da própria casa por um homem armado. O suspeito agora responde por 3 crimes graves de estupro e está preso sem direito à fiança. A polícia de Jacksonville acredita que podem existir outras vítimas. E uma pesquisa revelou um melhor desempenho das escolas públicas da Flórida no ano letivo 2024-2025. Mais de 70% delas tiraram nota A ou B, um total de 2.461 escolas, segundo o Departamento de Educação. Os números representam um aumento de 7% em relação ao ano anterior. A maior parte delas está na educação fundamental. Escolas com nota A antes representavam 38%, agora 44%. Já aquelas com notas D ou F caíram de 117 para 71 em todo o estado. Os dados foram divulgados no início da semana pelo governo da Flórida, que atribui a melhora a mudanças na avaliação dos alunos. Os estudantes passaram a ser monitorados durante todo o ano e não só em testes finais. Com isso, mais de 200 mil alunos estão agora em escolas consideradas de alto desempenho.
E um desafio perigoso nas redes sociais terminou com 2 adolescentes acusados de crime grave no condado de Volusia. Do you guys live here? Os 2 adolescentes foram presos depois de participarem de um desafio viral conhecido como Door Kicking Challenge, que significa chutar portas de casa até que elas se abram e fugir logo em seguida. O ato, que aconteceu no domingo, foi registrado por câmeras de segurança. De acordo com a polícia, eles não levaram nada da residência, mas isso não os livrou de serem acusados por invasão residencial, um crime considerado de natureza grave. A polícia alertou que, além da prisão, os praticantes do desafio correm o risco de serem confundidos com assaltantes e serem atingidos por moradores armados. Um dos adolescentes de 13 anos foi encontrado escondido no sótão da casa dos pais. Agora, os 2 respondem na justiça. O caso serve de alerta para outros jovens. A seguir, voo que partiu da Alemanha faz pouso de emergência em São Paulo. Até já. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. E nesta quarta-feira, o presidente Donald Trump cumpriu o que havia prometido. Trump anunciou uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. A carta enviada ao presidente Lula cita o bom relacionamento dos Estados Unidos com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Critica o julgamento de Bolsonaro pelo STF e ainda ordens de censura às plataformas de mídia, o que ele chamou de ataques à liberdade de expressão dos americanos. Trump ainda cita, abre aspas, nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco. Fecha aspas. E você continua com mais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E mais de 40 pessoas foram presas em uma mega operação da Polícia Civil do Distrito Federal na terça-feira. A investigação tinha como alvo uma rede de tráfico que trazia drogas de outros países para o Brasil. As prisões ocorreram nos estados de Rondônia, Goiás e no Distrito Federal. 75 mandados de busca e apreensão e 52 de prisão foram expedidos. A polícia ainda apreendeu veículos, dinheiro, armas e drogas. De acordo com as apurações, os entorpecentes vinham da Colômbia, Bolívia e Peru. Ao entrar no Brasil, os criminosos usavam caminhões cegonhas para transportar a droga. A suspeita é de que o esquema criminoso tenha movimentado cerca de 20 milhões de reais. E a carga de um caminhão carregado de iogurte e queijo foi saqueada após um acidente na BR-101 em Recife na noite de terça-feira. O veículo, que saiu de Minas Gerais, tombou no município de Ipojuca. O motorista, que não se feriu, disse que perdeu o controle da direção. A polícia suspeita de que ele tenha dormido ao volante. Segundo as apurações, 1 hora após o acidente, uma caminhonete parou ao lado do caminhão e arrombou a porta da carga. Imagens feitas na manhã desta quarta-feira mostram várias pessoas indo ao local, mesmo com clima chuvoso, para furtar as mercadorias que ainda restavam. A polícia não informou se o furto da carga foi denunciado.
Já está internado o adolescente de 16 anos que matou uma criança de 9 durante um ataque na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, em Estação, no Rio Grande do Sul, na terça-feira. 2 alunas de 8 anos e uma professora também ficaram feridas. A internação provisória tem duração de 45 dias e foi solicitada pelo Ministério Público à Justiça por conta da gravidade do caso. O menor deve ser responsabilizado por atos infracionais semelhantes aos crimes de homicídio e tentativas de homicídio. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que as crianças fogem da escola e se abrigam em uma casa, após a vizinha abrir o portão. Segundo relatos policiais, o adolescente entrou da escola pela porta da frente, com a justificativa de entregar um currículo e atacou os alunos. As aulas estão suspensas no município por tempo indeterminado. E por falta de combustível, um avião que seguia para a Argentina precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na terça-feira. O Boeing 747 decolou de Frankfurt, na Alemanha, com destino a Buenos Aires. No entanto, por conta do mau tempo, a aeronave não conseguiu pousar na capital argentina e foi para o Paraguai. De lá, tentou novamente aterrissar em Buenos Aires, mas sem sucesso. Com pouco combustível, o voo teve a rota direcionada para o Brasil. A tripulação chamou por Mayday, que é um pedido por prioridade e apoio no pouso. Mesmo diante da situação de emergência, o piloto conseguiu aterrissar em segurança. No mesmo dia, cerca de 30 voos que seguiam para Buenos Aires também tiveram dificuldades para pousar na cidade por conta do mau tempo. E você vai ver agora uma tentativa de fuga policial cinematográfica que resultou na apreensão de quase 100 quilos de drogas. Veja. E a imagem que você vai ver agora parece cena de filme de ação. O homem foi preso após capotar o carro durante uma perseguição policial no contorno viário da BR-101 em São José, na Grande Florianópolis. O motorista desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Segundo os agentes, ele percorreu cerca de 60 quilômetros em meia hora e só parou após bater em uma carreta. Com o capotamento, parte da droga ficou espalhada na rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, quase 100 quilos de maconha eram transportados de Curitiba, no Paraná, para a cidade de Palhoça. O suspeito sofreu escoriações leves, recusou atendimento e foi levado para a delegacia. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. Pesquisadores de robótica de uma universidade dos Estados Unidos estão desenvolvendo um robô humanoide capaz de explorar oceanos. Este robô, controlado remotamente, pode trazer um toque humano para a exploração subaquática. Isso porque ele tem o potencial de transmitir a sensação tátil para pesquisadores que estejam a grandes distâncias. Ele é chamado de Ocean 1K, uma referência ao antecessor e à capacidade de mergulhar 1.000 metros. O que é único sobre este robô é sua capacidade de realmente fazer coisas. Este robô tem mãos que são realmente suaves, de fato. Recuperamos tesouros de naufrágios perdidos há 2.000 anos. Trouxemos lindas lâmpadas a óleo. Trouxemos copos lindos e sem quebrá-los, em uma peça. Os arqueólogos ficaram maravilhados. O Ocean 1K é ligado a um barco na superfície da água, que pode acessar a internet e permitir que usuários remotos o controlem. E assim podem sentir o que o robô toca usando uma interface áptica. Em 2022, o robô subaquático foi aplicado em várias missões abaixo do Mediterrâneo, explorando embarcações afundadas, incluindo um submarino da Segunda Guerra Mundial e um naufrágio romano datado de 200 anos depois de Cristo. A missão atingiu cerca de 850 metros, onde o robô foi capaz de colocar uma placa comemorativa no fundo do mar antes de trazê-la de volta à superfície. A expectativa é de que a tecnologia possa ajudar nos estudos dos oceanos, assim como os observatórios ajudaram os pesquisadores a explorar o espaço.
E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.